Para a leitura, vereador Mauro Bobato, com a palavra, o terceiro secretário da Câmara. Bom dia, presidente e demais vereadores. Projeto de decreto legislativo, prestação de contas, favorável ao parecer prévio, número 093/1 de 2023, iniciativa da Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização, aprova as contas do Poder Executivo no município de Curitiba, referentes ao exercício financeiro de 2021, publicada a apresentação no Diário da Câmara, número 11.037, de 3 de 7 de 2023, votação global e nominal, rejeição, maioria qualificada, 2/3. Primeiro turno, presidente. Obrigado, vereador Mauro Bobato, pela leitura. Pergunto se algum vereador deseja discutir o projeto. Vereador Serginho do Posto, para discutir, com a palavra, 15 minutos, prorrogáveis por mais 15, com direito a partes. Bom dia, senhor presidente. Cumprimento a mesa, aos vereadores. Eu acredito que todos os vereadores já tiveram acesso à prestação de contas e eu fiz um resumo muito breve para falarmos desta prestação em especial. Identificou-se que nos últimos anos, e eu falo isso, que nos últimos anos as contas elas sempre aprovam com ressalvas, porém não tivemos nenhuma ressalva pelo TSE e também pelo Ministério Público do TCE. Então nós tivemos esta prestação de contas, ela de forma unânime, ela teve aprovação apenas com recomendações e não com ressalvas. Isso, no ponto de vista técnico e administrativo, muito importante para a cidade. O presente decreto legislativo que aprovou as contas do exercício financeiro 2021, de responsabilidade do senhor prefeito, foi encaminhado ao Tribunal de Contas e protocolado nesta casa em 1º de março de 23. A presente prestação teve a sua consulta disponibilizada de forma popular por 60 dias, também no portal da Câmara. O acórdão e o parecer prévio 310/22 foi emitido pela primeira Câmara do Tribunal de Contas e votado em 15 de dezembro de 2022, que recomendou a regularidade das contas sem ressalvas. Esse acórdão destaca a manifestação dos seguintes órgãos, que são vinculados ao Tribunal de Contas do Estado: a Coordenadoria de Gestão Municipal e o Ministério Público de Contas. A instrução foi a de número 5.864 de 2022, pela Coordenadoria, e o parecer 1208 de 2022, pelo Ministério Público de Contas. A análise focou em alguns itens que eu quero destacar aqui. Foi no controle interno, também o resultado orçamentário e financeiro, avaliação de aplicação do ensino básico municipal, avaliação da aplicação das ações na área de saúde municipal, gestão do regimento próprio e previdência, aspectos financeiros no cumprimento da responsabilidade fiscal, multas decorrentes a atraso ou não cumprimento de prazos, e merece destaque o trabalho realizado pelo controle interno da Prefeitura, que na condução de todo o processo teve o compliance e procedimentos da administração municipal. Esta casa também emitiu parecer na comissão aprovada de forma unânime, parecer da prestação de contas 501/2023, onde a comissão atestou a regularidade. Alguns destaques que a gente observa
que a cada ano o Tribunal de Contas ele se aprimora ao fazer a análise, principalmente orçamentária e contábil dos municípios. Quando foi instituído o sistema SIAM, isso demonstrou que o município teria que fazer quase que diariamente a transferência de informações através de seus relatórios ao tribunal. O Tribunal de Contas do Estado ele tem sido referência ao diagnosticar os municípios e propriamente dita a forma que os municípios aplicam o dinheiro público e o exercício fiscal do município ele demonstra não só a saúde financeira, mas como os dados, principalmente nas transferências de recursos, sejam eles da esfera federal, estadual, recursos dos fundos, principalmente saúde e educação, onde no dia a dia dos municípios fazem a gestão desses recursos através dos fundos, e alguns destaques em que o acórdão traz é que este ano de 2021 as contas não tiveram ressalva. Então, no ponto de vista administrativo, é muito importante para o município ter essa condição, e isso também faz com que ele tenha a sua regularidade fiscal, ou seja, as emissões de certidões, elas são emitidas fazendo com que o município tenha possibilidade de empréstimos, de recursos de transferências, de empréstimos a fundo perdido, de contrapartidas, como é o caso desses financiamentos internacionais que hoje estão já licitados, exemplo do binário Olga Balster, Nivaldo Braga no Cajuru, também com as licitações dos terminais que acontecerão nos próximos meses, enfim. Isso demonstra que o município ele pode buscar não só recursos internos, mas também com recursos externos das instituições, que nós estamos falando das agências financiadoras, que são os grandes bancos internacionais e agências internacionais, que acabam fazendo com que esse aporte financeiro transforme em obras, em investimentos ao município de Curitiba. Basta dizer que quando não se tem a certidão, muitos dos recursos, transferências, às vezes pelo governo estadual e governo municipal, isso deixa de acontecer. Principalmente as transferências de fundo perdido. Quando o município não dispõe da certidão negativa, ou seja, quando ele não está com a sua prestação de contas em dia junto ao Tribunal de Contas do Estado, ele não recebe a transferência, vereador Mauro Bobato, de recursos a fundo perdido. Nós tivemos em gestões passadas que nós perdemos o recurso por falta dessas certidões. Então, hoje, eu diria que a certidão é como se fosse uma pessoa física estando no CEPROC. Ele deixa de ter o crédito. Então, ele estando no SPC, eu falei CEPROC é da minha época, mas o SPC, ele deixa de obter empréstimos. E também o Tribunal de Contas, ao fazer a análise das contas, observando as metas estabelecidas nos planos, plano plurianual, metas da lei de diretrizes, eles buscam alcançar o que foi estabelecido e que foram gastos para as determinadas áreas em que o município faz esses investimentos. O acórdão e o parecer prévio, através do processo 167-64/2022, trata-se prestação de contas do prefeito. A Coordenadoria de Gestão Municipal, CGM, após analisar os autos por meio da instrução 5864, concluiu que as contas estão regulares. O Ministério Público de Contas, 5PC, por intermédio do parecer 1208, na peça processual 10, corroborando a manifestação exarada pela unidade técnica, manifesta-se pela emissão do parecer prévio, recomendando a regularidade de contas. E, desta forma, o voto no sentido da Câmara que emitiu o parecer foi pela regularidade, como eu havia dito.
Outro dia, comentando com a vereadora Indiara, acredito que ela fará a sua parte, ou comentários, ela comentou, acho que ela fará isso no seu comentário, que alguns aspectos das prestações de contas dos municípios estão sendo observados de outra forma, a partir agora dessa nova resolução que o Tribunal de Contas está instalando. Então, acredito que já nas próximas análises, a vereadora ela tem mais propriedade para falar, porque ela fez um curso no Tribunal de Contas referente a essa mudança da visão de auditagem por parte do controle interno do TCE. Nós tivemos aqui a análise, as considerações relevantes são em relação aos itens do relatório, considerando que no 6.1, no plano de políticas de governo, o 6.2, que é a adequação do PPA, LDO, à execução, às suas alterações orçamentárias, no 6.3, execução orçamentária, nas alterações, 6.4, alterações orçamentárias, 6.5, que é o regime próprio de previdência social, e no 6.6, que é o acompanhamento do controle social do Fundeb, vinculados aos itens 4, 3, 4.1. Também no Conselho Municipal de Saúde teve esse aspecto analisado, no Comitê do Transporte Escolar, nos gastos com o pessoal do Poder Executivo, também foi observado esses procedimentos, dos itens 4.3, 4.6, nas dívidas consolidadas também, nos limites constitucionais, que nós falamos da despesa, manutenção, principalmente com o desenvolvimento do ensino, índice de despesas com serviços de saúde, com o sistema de informações municipais ao Tribunal de Contas e os procedimentos vinculados. A compatibilidade dos dados enviados pelo Sistema de Informação Municipal, que é o SIM-AM, e com a entidade, por exemplo, as demonstrações contábeis e relatórios de execução. Nós procuramos fazer um caderno das prestações de contas, elencando os pareceres, todo esse material aqui está disponível para qualquer cidadão e a todos os vereadores para fazerem as suas análises, mas esse destaque que a gente faz nesta prestação de contas, nos últimos anos, foi a primeira prestação de contas que não tivemos observações no ponto de vista de ressalvas. No escopo da análise das indicações das ocorrências, foram apontadas as instruções. Do controle interno, na ausência de encaminhamento de relatório de controle interno, nada constado. No relatório de apresentação de conteúdos prescritos ao tribunal, também nada constatado. No relatório interno, na presença de ocorrência de irregularidade e possível desaprovação de gestão, também nada constatado. No resultado financeiro, também nada constatado. Aí, na avaliação da aplicação do ensino básico, na aplicação do índice mínimo de 25% em manutenção e desenvolvimento da educação básica municipal, também não foi nada constatado, como aplicação de 70% dos recursos do Fundeb na remuneração dos profissionais da educação básica, que também nada constatado. E aplicação, no mínimo, de 90% dos recursos do Fundeb ao exercício de arrecadação, saldo que foi deixado de aplicar no primeiro quadrimestre no exercício seguinte, que excederia a 10%, nada constatado. E com aplicação mínima de 15% da complementação do valor anual por aluno, que é a sigla VAT, em despesas de capital, também nada constatado. Então, esses destaques são importantes a serem feitos. Na avaliação da aplicação das ações de saúde, o índice mínimo também seria aqui 15%, em serviços e ações de saúde, também nada constatado. Na gestão do regime próprio de previdência, e aqui eu queria fazer um destaque aos vereadores, na quarta-feira nós devemos ter uma tribuna livre
para falarmos um pouco de Previdência, também a ausência de encaminhamento do certificado de regularidade emitido pelo Ministério da Previdência, vigente na data da prestação de contas, ou seja, esse certificado foi emitido dando a possibilidade da regularidade dessas transferências ao sistema previdenciário. Também, na ausência de encaminhamento, por opção de escolha de equacionamento de déficit, por exemplo, aumento de alíquota ou criação de alíquota complementar, também não tivemos nada constatado. E o pagamento de aportes para a cobertura do déficit atuarial, na forma apurado no laudo atuarial. Então, esse laudo atuarial, ele passou a ser uma exigência da Secretaria de Previdência, do Ministério da Previdência. Os municípios, eles precisam apresentar, eu acho, salvo engano, semestralmente ou anualmente, o relatório do cálculo atuarial, dando a atualização aos servidores que compõem esse regime, e assim a emissão do parecer para observar se as transferências e a forma que está sendo aplicado esse cálculo atuarial está sendo de forma correta. Nos aspectos fiscais, da responsabilidade fiscal, o limite da dívida consolidada, não redução de 25% no prazo legal, também não foi constatado, e a dívida consolidada no retorno do limite do prazo legal. Multas decorrentes de atraso por entrega e entrega de documentos e acompanhamento do acórdão do TCE. Como é uma matéria um pouco técnica, exige números, acredito que todos os vereadores já tiveram a possibilidade de fazer as suas análises e até mesmo os vereadores que compõem a Comissão de Finanças já tiveram, sim, a discussão. Eu acredito que essas observações são importantes no ponto de vista do acompanhamento desta casa ao orçamento municipal. Esses dados, quando nós falamos da prestação de contas, eles observam vários aspectos. Por exemplo, o pagamento rotativo da Secretaria de Educação para as escolas municipais, através das APPFs, recebem os recursos de manutenção diárias direcionados às atividades educacionais, que totalizaram uma ordem de 16 milhões. Por exemplo, o pagamento de pensões alimentícias referentes ao pagamento a esses servidores e aos familiares, 6 milhões. O pagamento de devolução de tributos, que foram 1.470 processos que o município fez a devolução de tributos, ou cobrado por indenizações, ou devolução que foram incompatíveis na discussão contábil, e o contribuinte faz a sua observação e faz o seu processo de devolutiva, na ordem de 6 milhões. O pagamento de indenizações e restituições chegou no total de 5 milhões. Repasses da administração indireta, incluindo o Fundo Municipal de Saúde, em torno de quase 2 bilhões. Pagamentos de aluguéis, que são as locações em que o município tem diversos imóveis, chegando à soma de 13 milhões. Os precatórios, que foram pagos num montante de 46 milhões, e é bom sinalizar e dizer que os precatórios estão em dia. Nos últimos anos, foi instituído uma ordem de pagamento de precatório pelo Tribunal de Justiça. Isso ficou a cargo de uma relação que é enviada e o município cumpre aquela relação. As subvenções também sociais, aproximadamente de 67 milhões. A folha de pagamento com acompanhamento com a organização financeira de arquivos relativos ao pagamento, bem como dos estagiários. Os pagamentos pelo Fundo Municipal de Saúde, totalizando 2 bilhões 550 milhões, 2 bilhões 550 milhões. Atualização de índices, que são atualização no sistema GTM, que são os índices da Selic,
a TJLP, o IPCA e o TJLP também são esses índices utilizados para cálculos de cobranças tributárias e também para atualizações. Na arrecadação de tributos, foram recebidos processos aproximadamente de 4.500.000 através de registros, emissão de certidão negativa no total de R$ 316 mil, anotações em diário de arrecadação, que são aqueles cancelamento de débito, anotações de arrecadação e atualização monetária, quando os recursos ficam parados, tendo essa atualização, na ordem de 2.560 processos. E também da devolução de importância, somado a 2.720. Implantado o PROCEC, onde é permitido o próprio contribuinte, pessoa física ou pessoa jurídica, solicitar esta abertura de certidão, a emissão de documento online, que contempla também as aberturas do processo de assuntos do município para pagamentos e fornecedores, que é o PROCEC que o município, principalmente com o advento da Covid, da pandemia, ele acelerou o processo através de facilitar o acesso via online. Isso também fez com que melhorasse o atendimento. Nas transferências recebidas, outras esferas de governo, como eu já havia dito, o dever de prestar as contas do órgão concedente, a FEAC, tem como sua responsabilidade o acompanhamento, o monitoramento, o lançamento junto aos sistemas Sincov e o CIT, que são gestores dos contratos e convênios das secretarias. As transferências voluntárias, que são os recursos repassados pela União e do Estado, as transferências obrigatórias, que são os recursos de repasses pela União ao município em decorrência de tema de compromisso ou por legislação específica. Aqui nós estamos falando de programa como o PAC, do governo federal em 2011, a Lei 11.578, que instituiu aquele modelo de processo de aceleração de crescimento. O PAC, depois, na Lei Federal 12.340 de 2010, que era a execução e a prevenção de áreas de riscos e desastres. Isso aqui é importante dizer que muitas das áreas em fundo de vale, macrodrenagem, utilizaram esses recursos, e aqui eu destaco em vários bairros da cidade que foram utilizados esse recurso do PAC para os desastres em áreas atingidas. Esse é um importante PAC que foi feito à época para melhorar. O FNDE, que é a transferência do Fundo do Desenvolvimento da Educação, e as transferências de repasse, consequentemente, para a elaboração da prestação de contas. Temos as tabelas e temos também os anexos, onde demonstram esse modelo do exercício fiscal e contábil. Nessas tabelas, eu também não quero evidenciar muito, e são muitos números, mas algumas questões aqui são importantes destacar. 2021, de acordo com a Superintendência de Tecnologia, importantes avanços aconteceram, principalmente em ações de contribuição ao sistema de controle interno, ou seja, a Lei Geral de Proteção de Dados, o LGPD. Depois nós tivemos, através da sua consolidação, a matriz de responsabilidade indicado ao encarregado e aos encarregados setoriais de todos os órgãos do município, o levantamento e a elaboração do plano de adequação dos órgãos e entidades. O e-cidadão, que foi uma consolidação da base dos cidadãos na base de dados da pessoa do município, ampliação de pessoas cadastradas foram de aproximadamente 670 mil pessoas, que integraram e aplicaram atualmente as 22 aplicações. O check-in seguro, que é o desenvolvimento de aplicação do controle de pessoas a estabelecimentos privados e equipamentos públicos. O Wi-Fi Curitiba, que é a disponibilização do acesso de internet público
e gratuito em locais públicos até o momento do serviço, e também está sendo implantado em 82 locais, com previsão em chegar em 200 pontos. O PIX, que foi o desenvolvimento de pagamento de dívidas e tributos municipais por meio dessa plataforma, ou seja, o cidadão, o contribuinte, ele tem a facilidade de efetuar o pagamento dos seus tributos ou taxas através desse modelo. A migração dos dados do GTM, que foi a migração dos dados do GTM para o produto SKL, agregando a segurança de informações nas aplicações do data center Secretaria Municipal de Saúde, na capacitação técnica, na manutenção da telefonia, na muralha digital. Aqui é importante o destaque a SMAP, TI, que assumiu a gestão do projeto. Entre as ações estão em curso a ampliação dos pontos do vídeo monitoramento, indo ao encontro das necessidades e demandas, a contratação de serviços por gravação e imagens a partir das câmeras instaladas em viaturas ou por câmeras individuais, as bodycams, e serão atualizadas pelos agentes de segurança. Também a criação da normativa de atendimento que define a política municipal do vídeo monitoramento, que possibilitará a instalação de câmeras particulares direcionadas ao passeio ou às vias públicas. Esse é um projeto que está em desenvolvimento. Aí entra a automação dos processos, também um destaque para o GPPMG, que finalista do prêmio o Secop 2021. Esse foi um trabalho intitulado como Sistema de Controle de Processos da Procuradoria-Geral do Município, no CPPGM, inscrito ao SMAP, também em parceria de TI com a PGM. Foi classificado como prêmio finalista e EGOV e o Secop 2021, resultado que também será divulgado no final de 21. Isso era uma observação que tinha à época do relatório. Enfim, alguns destaques nessas prestações de contas. Aí nós temos a conclusão pelo sistema de informações, que o Tribunal de Contas emite após essa análise de forma muito criteriosa, que é toda a movimentação bancária dos recursos vinculados, movimentação livre, recursos vinculados a essas transferências, e o limite do serviço de publicidade e propaganda, que são as considerações do Departamento de Contabilidade, que importa em ressaltar quanto ao demonstrativo do limite dos serviços em atendimento ao artigo 27 da Lei de Responsabilidade Fiscal Municipal 101/2017, que estipulou aquele limite de 0,6% da corrente líquida para aplicação nesses serviços. Isso foi um teto que foi estabelecido na lei aprovada por esta Casa. Aí nós temos as alterações orçamentárias que também se deram por regular, que são os créditos suplementares, os créditos especiais, créditos extraordinários, todos aprovados por esta Câmara. Então, é importante dizer também que, nesta avaliação, dentro desta portaria, apresentado as incumbências e responsabilidades dentro do controle de avaliação. Aí tem o regime de previdência, também merece um destaque, que são os repasses das contribuições retidas, ou seja, o servidor ele paga, o município retém e faz as transferências e também colabora com o sistema patronal, que é a cota patronal, que agora acho que é 14 servidor, 28 município, acho que já deve estar atingindo o que foi estabelecido na lei, naquele avanço a cada ano, e depois passou a padronizar nesta última atuação da legislação. Também como os aportes de amortização do déficit, que era conformidade do cálculo atuarial, isso também deu como regular,
dentro da portaria 33/2021, que concluiu-se no exercício de 2021 também, conforme a legislação municipal. Os pagamentos dos parcelamentos da dívida previdenciária, também como regular, dentro do escopo delimitado nessa mesma portaria, relativos àqueles acordos do CAD-PREV firmados entre os registros contábeis e avaliação pela regularidade. No Conselho de Acompanhamento do Controle do Social, do Fundeb, também a regular recomendação pelo ato de nomeação dos membros, no decreto 20575 de 2020, depois no 1049 de 2020, e a composição foram de 26 membros e 13 titulares e 13 suplentes. Aí nós temos daí o Comitê do Municipal do Transporte Escolar, nos gastos com o pessoal do Poder Executivo, que é a avaliação regular, conforme a delimitação do escopo, constatou que a apropriação contábil dessa despesa no limite de gasto com o pessoal do Executivo, conforme as contas elaboradas pelo Departamento. Também no sexto bimestre de 2021, que foi sujeito às considerações dos anexos da Lei 4.320 de 64, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Orçamentária, é a mais antiga, que baliza até hoje não só a Lei de Responsabilidade Fiscal Federal, mas também como a nossa, baseada nessa Lei Orçamentária, que está em vigência. Eu acredito que a Lei Orçamentária, com o advento desta reforma administrativa, ela... 30 segundos. Eu acredito que no futuro ela deva passar também por uma revisão. A gente acredita que, se der a aprovação desta lei dos tributos, a lei, me perdoe, da atualização fiscal que foi feita agora, agrupando os impostos em alguns, que vai ter um prazo de 7 anos, eu acho que a lei orçamentária de 64 deveria também estar atualizada. Mas isso é uma visão muito pessoal. Vereador. Seria isso, senhor presidente. Então, mais uma vez, eu encaminho, eu acredito que o líder fará o encaminhamento, mas também pela aprovação dessas contas. Obrigado, vereador Serginho do Posto. Seguimos no processo de discussão para discutir o vereador líder do governo, Tico Kuzma, com a palavra. Senhor presidente, vereadores e vereadoras, primeiro eu cumprimento todos os vereadores da Comissão de Economia, especialmente também o vereador Serginho do Posto, que é o presidente da comissão, que fez essa brilhante explanação sobre as contas do prefeito da cidade de Curitiba do ano de 2021. São quase 300 páginas o relatório, pela explanação do vereador Serginho do Posto, presidente da Comissão de Economia, percebe-se a sua dedicação em analisar e trazer nos pormenores essas contas da Prefeitura do ano de 2021. Essa parte técnica, o vereador Serginho do Posto já fez. Eu gostaria apenas de lembrar alguns detalhes do ano de 2021, sobre a Prefeitura, sobre a cidade de Curitiba, que talvez a gente ainda, ou talvez a gente já tenha até esquecido. Ao final do ano de 2021, a pandemia de Covid-19
reforçou para todos os gestores públicos do país a importância da gestão pública de uma cidade. Quem não teve ou quem não tinha a gestão pública da cidade organizada, quem não tinha as finanças em ordem, passou por dificuldade. E a partir do esfriamento do vírus, a partir da metade do ano de 2021, permitiu o retorno gradual e seguro a um ambiente mais parecido com aquele que a gente tinha antes da doença. As contas e os investimentos da Prefeitura, que foram aqui apresentados pelo vereador Serginho do Posto e que todos os vereadoras e a sociedade têm acesso, demonstram que Curitiba não se curvou ao vírus. Pelo contrário, o lado exemplar da gestão de saúde, a capital deu continuidade ao desenvolvimento que assegura qualidade de vida à população. Eu gostaria de passar algumas fotos, senhor presidente, e para lembrar alguns desses investimentos da cidade no ano 2021. A foto 1, por favor. Então, Curitiba maior que as dificuldades, força na retomada econômica. Um grande programa de retomada econômica que promoveu a geração de empregos, a capacitação profissional, o apoio às empresas e assistência a quem mais precisa. Exemplo nacional de gestão da pandemia, a saúde teve recursos de 2,4 bilhões de reais. A foto 2, por favor. A Prefeitura fecha o ano com carteira de investimento de 2,6 bilhões. Então, o grande programa de retomada econômica que promoveu a geração de empregos, a capacitação... Não, esse é a parte 1, é a parte 2, desculpa, senhor presidente. Então, Curitiba está entre as 5 cidades do Brasil que mais geraram empregos em carteira assinada em 2021. Então, a Prefeitura fecha o ano com carteira de investimentos e estava entre as 5 cidades do Brasil que mais geraram empregos com carteira assinada neste ano. E a carteira de investimento em 2,6 bilhões. É o maior volume da história da cidade de investimentos. A Prefeitura também estimulou a retomada econômica, manteve o ritmo em 2021, com 440 milhões aplicados em obras e equipamentos. E o plano plurianual que nós votamos nessa casa, que prevê de 2022 a 2025, 1 bilhão a mais de investimentos que aqueles aplicados de 2018 a 2021. Algumas medidas tomadas no ano de 2021. Fundo anticrise, inédito no país, para ajudar a dar suporte em situações de emergências como a pandemia. Fundo garantidor de 10 milhões, que pôde alavancar até 100 milhões em empréstimos. Programa do prazo de pagamento de impostos, beneficiando 197 mil empresas. Também o programa de refinanciamento, REFIC Covid-19, que parcelou o débito de IPTU, ISS e taxa de coleta de lixo em até 36 meses. Foram 22 mil acordos neste programa. 2,7 milhões para projetos de área de eventos e moratória de dívidas. 50 milhões de apoio a artistas e à cultura durante a pandemia. Por favor, a foto 3. O planejamento de uma cidade. Em 2021, o IPUC anunciou o lançamento do edital de licitação para a construção das primeiras 788 habitações do bairro Novo do Caximba. A Prefeitura também anunciou o restaurante popular e o ginásio do Tatuquara e a Rua da Cidadania da SIC. O transporte coletivo teve incremento significativo com o novo Ligeirão, Fagundes Varela Pinheirinho, o terminal Tatuquara e o início de grandes projetos como o novo Inter 2 e o Ligeirão Leste e Oeste. Por favor, a foto 4. Falei sobre o planejamento da Prefeitura, restaurante popular do Tatuquara, ginásio poliesportivo do Tatuquara e Rua da Cidadania na SIC, todos projetos de 2021. Foto 4. 5, então.
Entregas de obras estratégicas fazem a cidade funcionar. Então, grandes obras avançaram em 2021, apontando para melhorias da infraestrutura e mobilidade urbana. Obras de macrodenagem, deixar a cidade mais preparada para enfrentar os efeitos das chuvas. O programa de pavimentação asfáltica continuou a todo vapor e chegou naquele ano a 650 quilômetros de ruas em 2021, e nós já estamos em 900 quilômetros nesse ano. Além das 1.137 ruas com asfalto novo, em 2021 teve as entregas do lote 3.1 da linha verde e da trincheira da Mário Tourinho, e também o início das intervenções na Cruz do Pilarzinho e na rua Eduardo Prada, na SIC. São obras que geraram empregos essenciais para o fortalecimento econômico de Curitiba, após os 2 anos de pandemia. Próxima foto. Cinco programas garantem direito a uma alimentação digna. Então, Curitiba destaque com esses programas que garantem a alimentação. Tanto é que, nesta semana, tivemos um ministro do governo federal vindo a Curitiba conhecer esses programas. Então, esse acesso dos curitibanos à boa alimentação é uma prioridade da Prefeitura desde 2017. Fortalecendo a rede de segurança alimentar, se provou que ainda é o mais assertivo com a pandemia 19, que acentuou o desemprego e provocou perda de renda em todo o país. Então, em 2021, esses programas garantindo a alimentação foram muito importantes na cidade. Próxima foto. Curitiba é uma cidade mais inteligente da América Latina. Então, iniciativas de Smart Cities de Curitiba têm mobilizado a Prefeitura e os demais atores do Vale do Pinhão, o ecossistema de inovação e empreendedorismo. Mesmo com a pandemia, essa mobilização não teve interrupção e se intensificou em 2021. A base tecnológica também do Muralha Digital se ergueu em diferentes frentes para trazer uma segurança baseada em inteligência e prevenção. Os esforços para desburocratizar os serviços públicos tiveram bons resultados, transformando em 2021 em Curitiba numa das cidades mais ágeis do país. Naquele ano, levava-se cerca de 24 horas, em média, para se abrir uma empresa aqui. Esse ano, essa média já baixou. A Prefeitura também levou à frente uma intensa agenda de apoio à transformação econômica, digital e sociocultural para consolidar Curitiba como uma cidade mais inteligente do país e referência global. Como resultado, em 2021, a capital foi escolhida como a cidade mais inteligente da América Latina e a mais empreendedora do país, e o seu plano de retomada econômica foi eleito um dos 6 mais inovadores do mundo. Próxima foto. Acho que temos mais uma foto. Não temos mais fotos. Tinha uma, acabei não passando, sobre os prêmios que Curitiba recebeu no ano de 2021. Então, vereadores e vereadoras, senhor presidente, todos que nos acompanham. A parte da vereadora Indiara Barbosa. Vereadora Indiara, por favor. Obrigada, vereador Tico Kuzma. Bom dia a todos. Então, até fui citada pelo vereador Serginho, só até respondendo, né? Nós também avaliamos na Comissão de Finanças, como o senhor citou, o relatório do Tribunal de Contas, e nós destacamos que tanto a Controladoria Geral do Município quanto o Ministério Público de Contas não identificaram nenhuma regularidade. Então, toda a parte técnica, né, não foi identificada nenhuma regularidade nessa prestação de contas. A avaliação do controle interno da Prefeitura também fez todo o trabalho e concluiu o parecer pela regularidade com algumas recomendações e ressalvas, e todas essas recomendações são relacionadas à forma de avaliação das ações do PPA, integração de dados e informações nos sistemas internos, esclarecimentos sobre quórum das reuniões do Fundeb, e a ressalva referente ao Sistema de Informações Municipais do Tribunal de Contas, que havia incompatibilidade de regras e integração dos sistemas. Então, os pontos que foram identificados não impactam, portanto, a regularidade das contas. Então, por isso, nosso voto também será pela regularidade, né? Como o senhor citou também no início da sua fala, o processo todo tem em torno de 300 páginas, só para efeito de comparação. O de 2019
tinha 630 páginas e os anteriores que nós julgamos de 2013 e tudo tinha mais de 1.500 páginas. Então, esse ano mesmo de 2021, em relação à parte técnica, né, foi mais objetivo e foi feito dentro da regularidade. E só citando também, como o vereador Serginho falou, sobre o novo parecer do Tribunal de Contas. Então, realmente, eu estive num curso lá no Tribunal de Contas em junho, inclusive é um curso em que são convidados todos os vereadores. A gente tinha muitos vereadores do Paraná, do interior do Paraná, mas poucos aqui da capital, né? Só eu estava participando aqui da capital, mas é um tema bem importante para nós, como Câmara, né? Porque a partir de 2022 já está valendo esse novo parecer técnico do Tribunal de Contas, que tem como objetivo ser muito mais, né? O parecer do Tribunal de Contas já é opinativo, mas o objetivo é ser mais ainda, né? E que a responsabilidade de julgamento das contas seja fortalecida para a Câmara Municipal. Então, a Câmara que tem essa função realmente de fazer o julgamento. E uma novidade é que o Tribunal de Contas também vai fazer uma avaliação das políticas públicas, né, das políticas públicas do município. O primeiro ano foi o de 2022, inclusive também estive com o controlador-geral do município, o senhor Daniel Falcão, que também relatou sobre os desafios que foi preencher esse primeiro questionário de 2022, mas o interessante é que durante o curso, enquanto os técnicos do Tribunal de Contas falavam sobre determinadas áreas, né, cada área tem um questionário bem detalhado, a gente já podia ver em tempo real ali qual era a avaliação, qual era o grau de atingimento do município de Curitiba, em comparação com o restante do Paraná, com os outros municípios. Então, esse trabalho do Tribunal de Contas também tem, o objetivo deles é que seja mais tempestivo, mais rápido, né, não demore tantos anos como acontece atualmente, e que os pontos que são levantados já possam ser encaminhados para a Prefeitura durante a aplicação do questionário, não precise voltar, não precise só ser encaminhado ao final do relatório. Então, o trabalho tende a ser muito mais ágil, muito dinâmico, e é bem interessante que todos os vereadores conheçam, né, porque a partir do ano de 2022 a gente já vai fazer o julgamento das contas nesse novo parecer. E em relação ao parecer anterior, como eu falei, a gente apoia aí a regularidade com base em toda a avaliação técnica que foi feita. Obrigada. Obrigado, vereadora. Cumprimento a Vossa Excelência também pela dedicação aqui, fazendo, acho que essa importante ressalva da importância do Tribunal de Contas, dos nossos conselheiros, aqui uma saudação aos conselheiros do Tribunal de Contas, a todos os servidores do Tribunal de Contas, que têm justamente essa função de apontar ou de indicar uma aprovação ou não das contas às câmaras municipais. E quem vota pela aprovação das contas dos seus prefeitos ou das suas prefeituras são os vereadores. E aqui nós tivemos essa recomendação do Tribunal de Contas à Câmara Municipal pela regularidade das contas do prefeito municipal. Então, assim, por tudo isso que foi explanado pelo vereador Serginho do Posto, aquilo que eu apresentei para a gente ter essa lembrança desse ano da pandemia, está evidenciado que o município de Curitiba prima por uma gestão responsável, que honra a transparência e que prima também pela gestão e que favorece, inclusive, esse controle social das contas públicas, que é indispensável ao Estado democrático de direito. Então, é importante salientar e ressaltar esse trabalho do Tribunal de Contas, que as contas de 2021, apresentadas pelo prefeito em março de 22, já estão na Câmara Municipal, pelo excelente trabalho prestado também, e esse trabalho que a vereadora coloca, que é online do Tribunal de Contas, que tem essa condição de não apenas no final punir ou indicar punição, mas sim de consertar aquilo que não está certo, fazendo recomendações para que se sanem aqueles problemas e que o município realmente possa cumprir com as suas funções. Então, todas essas iniciativas da administração são implementadas dentro de critérios de responsabilidade fiscal. Dinheiro público em Curitiba é tratado com rigor, com transparência e com zelo, contando sempre com o dedicado empenho dos servidores municipais. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Tico Kuzma. Seguimos no processo de discussão para discutir. Vereadora professora Josete, com a palavra. 15 minutos.
Bom dia a todos e todas, vereadoras, vereadores, funcionários da casa, servidores, né, da Guarda Municipal que nos acompanham, sejam bem-vindos. Demais presentes e cidadãos e cidadãs que nos acompanham pelas redes sociais. Muito do que já foi dito aqui, nós temos concordância, né? Desta vez, as contas do município foram aprovadas pelo Tribunal de Contas sem ressalvas, né? Esse é um parecer, esse é o parecer que nós estamos avaliando, mas eu queria fazer algumas observações. No que diz respeito ao Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb. A própria Controladoria do município apontou no seu relatório algumas questões que são preocupantes. Todo conselho, né, é um espaço de controle social e ele precisa, né, ter a sua função cumprida e precisa também se organizar de forma que haja quórum, né, em todas as suas reuniões. E nós tivemos o apontamento aqui, como eu já disse, da própria Controladoria do município. Este apontamento foi avaliado pelo Tribunal de Contas também e houve a concordância em relação aos apontamentos da Controladoria. Então, o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social, né, de Curitiba, ele constrói, né, um plano anual de atividades de controle interno, em cumprimento, inclusive, a normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. E a preocupação central nossa diz respeito exatamente à falta de quórum na maioria das reuniões. Além disso, deveria haver, né, disponível um calendário de reuniões, né, do CACS Fundeb, que não foi localizado, né, nem pela Controladoria, nem pelo Tribunal de Contas. Ausência também de supervisão quanto à realização do censo escolar e a elaboração da proposta orçamentária anual do Poder Executivo Municipal, com o objetivo de concorrer para regular e tempestivo tratamento e encaminhamento dos dados estatísticos e financeiros que alicerçam a operacionalização do Fundeb. Também a ausência de visitas em loco realizadas pelo CACS Fundef referentes a 3 situações: desenvolvimento regular de obras e serviços efetuados nas instituições escolares com recursos do Fundeb, a adequação do serviço de transporte escolar, utilização em benefício do sistema de ensino de bens adquiridos com recursos do fundo para este fim. Então, no término do exercício, foi feita uma avaliação com base, né, na documentação solicitada na portaria 33 da Secretaria Municipal de Finanças. Mas eu volto a salientar dizendo que não houve quórum na maioria das reuniões, né, do Fundeb. Então, obviamente, o Fundeb, o Conselho, cumpriu as normativas, mas isto nos traz, né, uma preocupação, porque esse é um Conselho
onde o controle social é fundamental. Então, entendemos que há um prejuízo quando não existe o cumprimento do quórum. É importante esclarecer, né, que a Secretaria Municipal de Educação, ela tem representantes, né, os professores da educação básica pública municipal têm um representante, diretores das unidades públicas municipais também um, servidores, agentes administrativos também um, pais de alunos que representam tanto os CMEIs quanto as escolas de ensino fundamental, são dois, estudantes da educação básica pública municipal, estudantes secundaristas, um, e estudantes de jovens e adultos, também um. Conselho Municipal de Educação, um, Conselhos Tutelares, um, e Organização da Sociedade Civil, 2. Então, aqui na representação da sociedade civil, geralmente são universidades, né? Também existe a possibilidade de outras entidades ligadas à educação. Tá? Então, nos preocupa, né, essa falta de quórum, e acho que o município tem que fazer todo o empenho para que os representantes, né, ligados ao serviço público, né, das diferentes representações, possam ter garantida a sua liberação. E uma das questões que tem nos preocupado é a falta de profissionais, né, nos locais de trabalho, que muitas vezes impede a liberação de um servidor ou de uma servidora para participação nessas reuniões. Então, acredito, né, que o município tem que se empenhar, porque isso faz diferença também no quórum, né, das reuniões do Fundeb. Seria esse apontamento, né, como professora que sou, né, da Rede Municipal de Ensino de Curitiba. Obviamente, a nossa preocupação, uma das preocupações centrais é a educação, e como o Fundeb ele precisa ter esse controle social. No caso de Curitiba, nós temos um plus, né, a mais, só para relembrar, vereadoras e vereadores, que o Fundeb, né, ele prevê, né, que haja um recolhimento de recursos, né, no caso, né, do Paraná, para o Conselho, para um fundo, né, que é avaliado pelo Conselho Estadual, né, onde é feita a redistribuição desse recurso também pelo número de matrículas, né? Então, existe um valor mínimo nacional de repasse de recurso por matrículas, e, no caso do Estado do Paraná, existe, né, um valor acima desse mínimo, que é redistribuído entre os municípios, né, a partir de uma média que é feita. São pouquíssimos os municípios, né, que não recebem esse plus. Por exemplo, eu vou dar vou colocar a cidade de Araucária. Como lá existe uma arrecadação maior por conta da presença, né, da refinaria da Petrobras, então Araucária acaba sendo um município, entre aspas, que perde com o Fundeb. Então, o que ele coloca no fundo é maior do que ele recebe. Curitiba não. Curitiba coloca, a partir do número de matrículas, esse valor, né,
dentro dos critérios do Fundeb, enfim, que envolvem alguns impostos, né, tanto estaduais como municipais, e o retorno é maior do que esse investimento, né, do que esse repasse de recursos para o fundo estadual. Então, esses recursos precisam, de fato, ser fiscalizados e a sua aplicação, né, garantida dentro, né, da legalidade. Por isso, a importância desse conselho, né, que tem esse papel tão importante. Eu só queria trazer um dado aqui, porque o vereador Serginho colocou a questão da reforma tributária. Claro, está previsto, né, que em 7 anos, né, começa uma transição entre a atual forma, né, de recolhimento de impostos e percentuais, etc., né? É criado o imposto sobre bens e serviços, uma denominação do imposto sobre valor adicionado de estados e municípios, e todos os entes continuarão recebendo, no mínimo, o mesmo valor de receita que o registro no ano base anterior à reforma, né? Atualizado anualmente, sem perdas para os municípios. Então, eu acho importante dizer, né, que não é algo assim que preocupe, né, de forma tão extremada como o vereador Serginho colocou. Também a transição do ICMS e do ISS. Quanto ao ICMS e ao ISS, a transição ocorrerá por diminuição gradativa de suas alíquotas vigentes, reduzindo-se em iguais proporções os benefícios de incentivos vinculados. Assim, as alíquotas serão equivalentes às seguintes proporções das vigentes em cada ano. Então, 90% em 2029, 80% em 2030, 70% em 2031, 60% em 2032, e a partir de 2033, o ICMS e o ISS serão extintos. Então, é uma adaptação gradativa que eu acredito que não terá, né, uma transição drástica, e que os municípios e os estados terão condições de se adaptar de forma progressiva. E a fonte, né, desses dados que eu estou trazendo aqui é a fonte Agência Câmara de Notícias. Então, são dados oficiais, né, que eu acredito que nós temos que conhecer mais para que realmente tenhamos uma interpretação correta, né, a partir da reforma tributária. Então, seria isso. Nós estaremos votando favoravelmente à prestação de contas, a partir, inclusive, de vários elementos que foram trazidos pelo vereador Serginho e pelo vereador Tico Kuzma. Só dizer que na fala do vereador Tico Kuzma, né, ele falou mais das ações da prefeitura, das obras, do que efetivamente da prestação de contas, né? Mas normal, né? Ele é o líder do governo, mas óbvio que não poderia perder essa oportunidade de fazer essa observação. Então, seria isso. Obrigada. Obrigado, vereadora professora Josete. Seguimos no processo de discussão. Não há mais vereadores inscritos para discutir. Vamos à votação. Pergunto se algum vereador deseja encaminhar o voto. Não há encaminhamento de votos. Vamos, então, à votação.
Importante lembrar que essa é uma votação de prestação de contas. Os vereadores que forem favoráveis ao decreto legislativo que acolhe as conclusões do parecer prévio do Tribunal de Contas, votem com a expressão sim. Os contrários com a expressão não. Lembrando que a rejeição só se dará com o voto contrário da maioria qualificada, ou seja, 26 vereadores, 2/3 desta Casa, de acordo com o artigo 183, parágrafo 1º do Regimento Interno. Vereadores e vereadoras no painel registrando os seus votos. Senhor presidente. Para informe, registro a Casa, vereador Serginho do Poço com a palavra. Só para registrar minha ausência momentânea no momento da discussão, porque nós estamos atendendo, juntamente com o líder, um grupo de servidores do município que estão aqui na sala ao lado. Só para registrar. Feito o registro, vereador Serginho do Poço com a palavra para informe, assunto urgente, requerimento, vereador Éder Borges. Obrigado, senhor presidente. Quero saudar os alunos do Colégio do Bosque, que, eu não sei se eles ainda estão aí, mas que vieram visitar a nossa Casa de Leis hoje, que sejam muito bem-vindos. Muito obrigado. Obrigado, vereador Éder Borges. Vereadores e vereadoras votando: Dalton Borba, Ezequias Barros, João das Cinco Irmãos, Maria Letícia, Sargento Tânia Guerreiro e vereador Tito Zeglin. Encerrada a votação, 30 vereadores e vereadoras votaram. Vamos ao resultado. 30 votos sim, nenhum voto não, nenhuma abstenção. Está aprovada a prestação de contas do Poder Executivo do município de Curitiba referente aos exercícios financeiros de 2021. Pergunto se algum vereador deseja justificar o voto. Não há inscritos para justificativa de votos.